muito importante no livro de Êxodo. E essa jornada, meus irmãos, tem sido uma jornada de fé, uma jornada de conhecimento de quem Deus é. E o tema de hoje é: o Senhor está no meio de nós ou não? Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 17, verso de número 1. Nós vamos ler aí até o verso 16. Êxodo 17, verso 1. Leremos até o verso 16. A Santa Escritura, a Palavra de Deus. Êxodo 17, verso 1 até o verso 16, diz assim a Santa Escritura. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida e Atualizada, mas você pode acompanhar com a sua versão predileta. Fique à vontade quanto a isso. Bom, assim diz a palavra. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então, o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. E o Senhor respondeu: passa diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão, o mesmo que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel e Refidim, e com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. E Josué fez como o Senhor lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram então umas pedras e puseram por debaixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, e assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar pedindo graça a Deus. Pai, nós atrapalhamos a Tua palavra, porque somos homens fracos, carnais, altivos, somos tentados à autossuficiência. Que o Senhor guarde o Teu povo de ouvir a palavra do pastor, mas que o Teu povo escute a palavra de Deus, e que o Teu Espírito me ajude em minha fraqueza a comunicar a Tua palavra com a devida honradez. Eu peço o poder do Espírito aqui hoje, Senhor. Aquece o meu coração e as minhas palavras. Põe fogo aí, Pai, para que a Tua palavra seja proclamada como profecia. Ela é martelo que esmiuça a penha, palavra que discerne juntas, medulas, palavra profunda, porque vem de Deus, não vem dos homens. A glória dessa mensagem toda é de Jesus. Que o Senhor nos livre de usurparmos essa majestade, desviarmos essa glória a qualquer outra criatura, mas que o Senhor seja honrado, e que a Tua palavra desperte o nosso coração para a obediência, o amor ao supremo bem que é Jesus Cristo. Guia-nos, Senhor.
É a oração do povo de Deus em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, eu recomendo muito que você escute a mensagem do último domingo, se não fez. Nós demos início a um bloco muito importante do livro de Êxodo, que é o início das peregrinações de Israel, o início da jornada. Para trás, ficou o Egito e Faraó. Aquele pesadelo ficou para trás. E agora Deus assume o seu povo, e como nós vimos, o maior inimigo de Israel agora não é Faraó. O maior inimigo de Israel é o próprio Israel. Esse é o inimigo a ser vencido. E agora os israelitas entram na escola das peregrinações. A escola em que Deus ensina os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, a aprenderem as jornadas dos seus ancestrais. Assim como os patriarcas fizeram jornadas e peregrinações de fé, dessa vez Deus está ensinando o seu povo. O povo dos patriarcas, o povo herdeiro das promessas dos seus ancestrais, a aprenderem igualmente a ter fé em Deus em meio às peregrinações. E nós vimos isso no último domingo, que a jornada do povo eleito de Deus, entre o Egito e a terra prometida, entre o exílio e a redenção, é uma jornada que oscila sempre, isso não é muito diferente da nossa vida, em ciclos contínuos de abundância e privação, de provisão e falta. Essa é a jornada comum de qualquer cristão, qualquer discípulo, qualquer peregrino nesse êxodo que nos leva até a terra que Deus fez e é incorruptível, com corpos incorruptíveis. Essa é a jornada de qualquer eleito de Deus. E falávamos aqui que a tentação do cristão nessa jornada é adotar para si dois tipos de espiritualidade, ambas falsas, insuficientes. Se a jornada cristã é uma jornada de privação e abundância, muita gente na jornada pode se sentir tentado a adotar para si a teologia da prosperidade, a teologia de que não falta nada, a teologia que não tolera dor, privação, sofrimento, adversidade, a teologia que afirma a abundância, a generosidade, a riqueza, a estabilidade temporal. E do outro lado, você pode também cair na armadilha diante de um cenário de falta, de privação, tentação, dificuldade, abraçar uma teologia da miséria, da comiseração, da abnegação radical. E eu brincava, que infelizmente o mercado de espiritualidades hoje oferecem ou um modelo Bispo Macedo, da vitória total, ou a teologia franciscana da miséria total. Mas a jornada cristã, ou para ser mais explícito, a jornada do Evangelho, não é uma jornada baseada nas oscilações típicas da nossa caminhada em direção à vida incorruptível. Não, a gente não transforma a parada em ponto final. A nossa jornada é baseada na memória do que Deus fez quando nos tirou da tirania do pecado e da morte, no caso dos israelitas, da tirania de Faraó, e ela é ancorada na esperança de onde nós estamos indo. É isso que sustenta o peregrino, é a fé e a esperança. Irmãos, o cristianismo bíblico, escutem isso, não está disposto a oferecer uma religião de conforto, não está. O cristianismo não está disposto a oferecer nenhum tipo de garantia antecipada daquilo que Deus fará conosco no mundo vindouro. Ao contrário. Mas o Evangelho e o cristianismo garantem a companhia de Deus, independente de qualquer cenário. Garante que Deus estará presente conosco e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É verdade que nós não temos como viver a totalidade da vida que Deus nos garantiu na vida ressurreta e no novo mundo agora, mas é verdade que nós temos um bom companheiro de jornada, dizendo, fique calmo, é só uma questão de tempo, persevere, continue. Israel foi testado, na jornada nós seremos testados. Israel foi testado nas águas amargas de Mara, Israel foi tentado no deserto de Sin com a falta de alimento, Israel foi tentado nessa jornada em vários momentos e será ainda mais. E a grande tentação do peregrino, como vimos, é a incredulidade, esse sentimento de desconfiança de Deus. Irmãos, você pode confessar a fé cristã, você pode declarar a sua confiança na Bíblia Sagrada e nas coisas de Deus e, na prática, ser um ateu. Isso pode acontecer.
O ateísmo prático, ele é uma religião praticada por muita gente, inclusive gente que confessa a existência de Deus. E o que é o ateísmo prático, senão esse sentimento teórico de que Deus existe, mas quando você vai para a vida concreta, você pratica a vida concreta como se Deus não estivesse presente em nada. Como se ele não fizesse parte da rotina comum do dia a dia, do partir do pão, do trabalho, da vida. Irmãos, Deus está ensinando Israel a descobrir que Deus é um Deus que está nas questões práticas da vida. A propósito, nós vimos isso. Israel está descobrindo que não basta sair do Egito, é necessário que o Egito saia dele. Não basta a gente ter expurgado o domínio do mal, do pecado, do diabo, quando a gente ainda não superou a cultura que ele deixou. E para superar a cultura que ele deixou, nós precisamos ser educados nessa realidade. E na medida que marchamos com Cristo nessa peregrinação, ele vai nos educando e vai nos ensinando a ter o ritmo que os nossos ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, também tiveram, homens de fé, que aprenderam a duras penas a desfrutar de um Deus que caminha com a gente no deserto. Como eu falei, o cristianismo não está disposto a oferecer para nós uma outra alternativa que não a garantia de que Deus está presente conosco, independente de qualquer cenário. Pois então, Israel agora chega diante de Refidim, aproximando já bem próximo já do Monte Horebe. Já vimos que Deus proveu alimento para Israel. Israel está aprendendo e conhecendo o Deus do jardim, o Deus do Éden, o Deus do sábado, o Deus do descanso. E já no verso 1 diz que cada parada do povo de Israel não era aleatória. Israel não marchava e parava porque, aqui acho que está legal para a gente parar. Não, o verso 1 diz claramente que as paradas eram segundo o mandamento do Senhor. Era Deus quem dava o ritmo da jornada. Era Deus que dizia quando parar e quando não parar, quando continuar. E cada parada dessa, gente, era uma lição, um currículo, uma aula de Deus sobre si mesmo para o povo. Irmãos, muitos cristãos, muita gente que chega ao cristianismo, ao evangelho, às vezes não entende isso. Nós não temos garantias de que a conversão a Deus e a Cristo aconteça e a transformação do cristão aconteça num passe de mágica. Para muita gente que confessou Jesus, ela experimentou transformações tão radicais e tão profundas, que de fato, do dia para o outro, ela se viu livre de inúmeros cativeiros, inúmeras escravidões e ídolos que aprisionavam seu coração. Mas a gente sabe disso. Apesar de a gente ser batizado e confessar Jesus, ninguém aqui acordou no outro dia exatamente igual a gente deveria ser, imagem de Cristo. Amando como Cristo amou, se sacrificando como Ele se sacrificou, servindo como Ele serviu, vivendo como Ele viveu. Existe uma jornada, existe uma caminhada, existe um programa de discipulado que Jesus fez com seus discípulos. Andem comigo, venham e me sigam. A gente acabou de ler esse texto aqui com Pedro. E é assim que Deus nos transforma. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18 que nós somos transformados na imagem do seu Filho de glória em glória. De parada em parada. Tenha paciência. De parada em parada. Ele vai te forjar a imagem e semelhança dele. Então, irmãos, a transformação de Israel, como a transformação de qualquer discípulo, acontece no nível de conhecimento que não acontece nos compêndios de teologia e teoria sobre Deus. O conhecimento de Israel, de Deus, se daria na própria concretude da vida, é na rotina, é no dia a dia, é nos dilemas reais, nessa oscilação de providência e privação. É assim que o povo vai descobrindo quem Deus é, e Deus é muito inteligente e sábio, e vai fazendo o seu povo parando em lugares muito estratégicos para ensinar algo ao seu povo. Verso 1, ali em Refidim não havia água para o povo beber. Que interessante. Deus já tinha feito esse povo parar diante de um mar intransponível. Deus já fez esse povo parar diante de águas amargas. Deus já fez esse povo parar num deserto sem comida. E agora Deus faz esse povo parar num deserto sem água alguma.
Parece evidente que Deus anda querendo ensinar alguma coisa ao seu povo, mas o povo não simplesmente vai a Moisés e pede água, como você bate na porta de um vizinho e fala, me dá um copo d'água aí. Não, o texto é muito claro, diz que eles contenderam com Moisés. Mesmo o povo testemunhando, se você ler o capítulo anterior, mesmo o povo testemunhando, Deus dando maná todos os dias. Gente, o texto diz, em Êxodo 16, 35, que o maná foi dado a Israel todos os dias, durante 40 anos no deserto, até o dia que eles entraram na terra de Canaã. Quando eles entraram, acabou o maná. Como assim? Como você pode testemunhar a graça de Deus diária, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, acontecendo todos os dias, e murmurar? Como isso é possível? Como é possível? Irmãos, é possível. A murmuração, ela surge exatamente em contextos em que você está cercado da graça e da dádiva de Deus. A propósito, Adão e Eva caíram num ambiente em que eles estavam mergulhados num jardim de amor e serviço gratuito da parte de Deus. Foi isso que Paulo falou em Romanos 1, 21, não foi? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles lhes obscureceu. Irmãos, talvez a nossa ingratidão brote daí mesmo. A nossa ingratidão brote do fato que a gente está tão cercado de graças que a gente se tornou incapaz de percebê-las. E não é que a graça é o problema, nós somos o problema. Nós é que nos encontramos numa condição precária em que a gente não consegue enxergar tantas evidências da graça de Deus ao nosso redor. A gente se torna ingrato, igual Adão e Eva se tornaram ingrato, porque Deus tinha dito, como dos 99 frutos, menos um. E você ficou tão obcecado pelo um que não tinha, que você ficou cego para os 99 que você tinha antes. A ingratidão produz uma certa miopia. Você está entendendo isso aqui? Uma certa quebra de percepção. A gente não consegue enxergar os bens de Deus. A gente não consegue enxergar as graças de Deus. A gente fica cego, embotado. E a gente fica sabotando o pensamento. É uma lentidão. Um retardo. Irmãos, mesmo que você esteja em uma jornada em que tudo lá fora parece te desfavorecer, lembre-se, mar intransponível, águas amargas, falta de comida, falta de água. Deus estava em tudo isso. Pois, como eu disse no último domingo, não importa onde, importa com quem. Não importa onde, importa com quem. O cenário é rocha. Gente, imagine isso. Eu me fico imaginando Israel vendo Deus falando, vamos caminhar, pode sair aí, vamos caminhar. Aí eu imagino o povo com aquela expectativa, já temos um rango, alimento está chegando. E se a próxima parada for igual Elim, hein? Palmeira, oásis, que maravilha. E de repente Deus fala, é aqui. Aqui onde? Aqui. Aqui? É, aqui. Mas só tem rocha aqui, só tem rocha. Mas só tem deserto, poeira. É aqui mesmo, Deus? É aqui mesmo. E o povo contendeu com Moisés, cadê a água? Irmãos, isso aqui não era simplesmente um pedido, escutem isso, não era simplesmente um pedido educado, me dá um copo d'água, Moisés. Não, gente, isso aqui era uma exigência infantil. Sabe, alguns evangelhos falsos que tem por aí, do tipo, eu exijo, eu decreto, eu declaro, eu profetizo, eu ordeno, e tem uns que até chegam no nível avançado disso, né? Eu estou revoltado com Deus, já viram esses negócios de revoltado com Deus? Claro que isso é uma profanação, né, gente? Claro que isso é um falso evangelho. É claro que isso não tem nada a ver com o que a Escritura diz. E, na verdade, esse é o centro de tudo que estava errado em Israel. Como crianças mimadas, como que quem tem o rei na barriga. Fico exigindo direitos de Deus, transformando o Senhor em servo. Como se Deus estivesse subserviente aos meus caprichos, às minhas demandas. E a gente nem ousa questionar se os nossos sonhos prestam ou não, se os nossos desejos estão de acordo com o que Deus quer ou não. Deus está querendo ser conhecido por Israel, Israel está querendo saciar suas demandas imediatas, Deus está querendo expandir a compreensão deles, retomar a trajetória, retomar as promessas, é um outro nível, é um outro patamar de relação com Deus. Israel ainda está nessa intriga contra a divindade. Olha a pergunta, que pergunta
mais infantil, mais pirracenta no verso 3. Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Existem versões contemporâneas dessa pergunta, né? Parecidas. Por que depois que eu virei crente as coisas ficaram tão difíceis para mim? Por que Deus me enviou um filho com essa enfermidade? Eu sou crente há anos, por que eu não consigo me casar? Eu não pedi para nascer, por que Deus me permitiu ter essa doença? Gente, não há nada novo debaixo do sol, ok? São apenas versões contemporâneas de gente pirraçando na jornada. C.S. Lewis, você conhece ele, importante escritor cristão, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: eu não fui para a religião para me fazer feliz. Tem muita gente que vai para a religião querendo felicidade. Olha o que ele diz: eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto era mais eficiente para fazer isso. Se você quer uma religião para te fazer feliz e se sentir realmente confortável, certamente eu não te recomendaria o cristianismo. Depois procure uma pregação nossa na internet, chama Cristianismo é Letal. Mas ore antes de assistir. Moisés, meu irmão, se sente ameaçado e leva a queixa a Deus. Imagina a pressão sobre Moisés, imagine a pressão. E o tom dele é de desespero, verso 4. Que farei com este povo, Senhor? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Gente, é desespero isso aqui, tá? Isso aqui é desespero, ele está acuado. Líderes, irmãos, podem se sentir acuados, pressionados. A expectativa do povo é complexa. Chefes, gestores, pais, professores, discipuladores e líderes. Tanta gente gosta de liderar, mas, irmão, tem uma onerosidade de liderar, ok? Você pode ser emocionalmente pressionado por causa de um povo imaturo, confuso, incrédulo, e que deseja fazer as coisas que eles acham que é o melhor. Mas a reação de Moisés, para mim, é um exemplo. Que maravilha. Irmãos, nem sempre nós temos respostas. E nós temos que ter a humildade, às vezes, de admitir que nós não temos a resposta. O texto diz claramente que Moisés simplesmente clamou ao Senhor. Tem hora que é só isso mesmo. E é tudo isso mesmo. Clamar ao Senhor. Mas esse clamor preparou Israel para a próxima aula, para a próxima lição. O Senhor ordena então que Moisés chame para perto de si alguns anciãos do povo, e que esses anciãos se colocassem junto com Moisés diante do povo. Moisés ia acompanhado do seu cajado, o velho e bom cajado, que fez prodígios desde o Egito, que sinalizou a abertura do Mar Vermelho, transformou o Nilo em sangue, o mesmo cajado. E o verso 6, o Senhor dá uma informação muito importante. Eis que eu estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Essa é a ideia, é que o Senhor está com a gente. O Senhor está com Moisés. O Senhor está conosco. Essa é o testemunho que Deus quer dar para Israel. Não era Elim, gente, era Refidim, ok? E a ordem divina é muito clara. Eu imagino essa cena de um povo de Israel emocionalmente desequilibrado, um povo emocionalmente desorientado, e do outro lado um Deus fixo nos seus planos eternos, e Deus dá o testemunho: fiquem calmos, eu estou no controle. Moisés fere a rocha, golpeia a rocha, verso 6, e a água sai, e o povo bebe dela. Isso me lembra, inevitavelmente, uma oração de Neemias. Quando o povo de Israel volta do exílio da Babilônia, bem mais para frente dessa história toda aqui. E Neemias faz uma oração, que é um cântico de arrependimento pelos pecados dos seus ancestrais, a começar por esses aqui. E olha que belíssima essa oração. Eu vou ler para vocês, se você quiser abrir a Bíblia, fica à vontade, Neemias 9,15. Olha que lindo esse texto. Quando estavam com fome, lhes deste pão do céu. Quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhe disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes, se tornaram teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram te ouvir, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles.
Foram teimosos e, na sua rebelião, escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém, tu, louvado seja Deus, porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em se irar, grande em bondade, tu nunca os abandonaste. Ô irmão, graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus pela sua bondade. Graças a Deus que não nos abandona em meio à ingratidão. É um Deus que proveu a verdadeira água, é um Deus que está disposto a saciar o seu povo da verdadeira sede. Mas é claro, Ele faz isso da sua maneira, do seu jeito. O Deus que golpeou a rocha da nossa salvação na cruz, para dele fazer jorrar água de verdade, água verdadeira, como o próprio Jesus disse à mulher samaritana, no tanque de Siloé. Você se lembra, João capítulo 4, Jesus disse: se você, mulher, conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e ele te daria água viva. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, agora o povo de Deus está vendo a água abundante brotando da rocha. Um golpe dado sob a palavra de Deus fez a rocha dura virar um manancial. Mas é claro que Deus queria ensinar algo a Israel. Deus estava ensinando a Israel que a sequidão não era do deserto, a sequidão era do coração humano. A dureza era do coração humano. E que Deus poderia, por sua palavra, ferir o coração humano para fazer de um coração duro, como disse o profeta Ezequiel, do coração de pedra fazer um coração de carne. Ou como disse Agostinho, a tua palavra me feriu, então eu amei. Vou trazer um detalhe cultural bem interessante aqui. Jesus fala sobre a água em vários momentos no seu ministério. Jesus fala sobre a água, se afirmando como a água da vida, aqui para a mulher samaritana. Mas teve uma outra ocasião muito interessante, em que Jesus está em Jerusalém, durante a festa dos judeus, conhecida como Sukkot, festa dos tabernáculos, festa das tendas, em que a ordem de Moisés era que o povo de Israel habitasse durante 7 dias em tendas improvisadas. Não importava se você morava numa casa de alvenaria. Você tinha que ficar numa tenda 7 dias. Isso até hoje é praticado em Israel. Você vai em Israel, você vai ver nas casas lá, casas lindas com uma barraquinha de palha, com palmeiras em cima, em todas as casas, porque todo ano eles fazem isso. Eles ficam todos morando em barraquinhas improvisadas durante 7 dias. Para quê? Para se lembrar da fragilidade da jornada no deserto. Que eles não estavam protegidos em casas muradas. Eles estavam em tendas frágeis. Mas quem os protegia? O Senhor os protegia. E durante 7 dias, Israel celebrava o tabernáculo nas suas casinhas frágeis. E no 8º dia, em Jerusalém, no templo, acontecia uma cerimônia muito curiosa, que não está na Bíblia, mas os judeus faziam isso enquanto o templo existiu. Uma cerimônia chamada Nirsur Hamaim. Em hebraico quer dizer libação de água, derramamento da água. O que era isso? Um grupo de sacerdotes desciam o tanque de Siloé, em Jerusalém, enchiam seus cântaros de água, subiam ao som de salmos e textos proféticos, inclusive um trecho do salmo de Isaías, capítulo 12, que diz: águas, águas, águas de salvação. Mai, besasson, em hebraico. É uma música. Existe até músicas disso hoje em Israel. Né? As águas da salvação. Olha o nome do negócio. Está lá em Isaías, depois você pode ler. Isaías 12:2. 12:2 tem lá falando desse trecho. As águas da salvação. Inclusive com um trecho do Cântico de Moisés lá. Depois vocês dêem uma olhada. E aí, na medida que o sacerdote subiu com aqueles cântaros e o povo cantando, eles chegavam no altar e derramavam aquela água sobre o altar para lembrar o dia que Deus proveu água no deserto, ferindo a rocha. Essa era a ideia. Essa era a ideia. E João capítulo 7, verso 37 e 38 diz que diante desse cenário, o povo lembrando a água no deserto, o povo expressando a sua sede de Deus, a sede pelas águas da salvação. Olha o que acontece no último dia, o grande dia da festa, João capítulo 7, verso 37. Jesus se levanta no meio daquela celebração e ele grita, o texto fala que ele disse em voz alta, não foi cochichando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas Israel
como nós também eventualmente fazemos, continua contendendo, questionando Deus. E o lugar acaba recebendo o nome desses dois momentos. Israel estava fazendo uma contenção, Israel estava questionando Deus, Israel estava testando Deus. Que são as duas palavras que vão dar o nome ao lugar deles em Refidim. Massá e Meribá. São duas palavras hebraicas para o lugar da contenda e o lugar do questionamento. E a pergunta deles é dramática, né? Na verdade, a pergunta que Moisés reproduz no verso 7 é: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse é o ponto. O que Deus está querendo ensinar para Israel é que Deus está no meio deles. A pergunta dos israelitas: será que Deus está no meio de nós ou não? E de repente o texto bíblico caminha para um cenário extremamente tenso. Porque em meio a toda a confusão que estava acontecendo aqui, e Deus afirmando a sua graça, apesar de toda a dureza de Israel, de repente, um outro evento acontece em Refidim, verso 8. É verdade que Israel já tinha aprendido o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que sacia, não foi isso? O Deus que liberta na travessia do mar, o Deus que transforma a água amarga em água doce, o Deus que alimenta apesar de não ter alimento nenhum. A propósito, né, de que padeiro veio esse pão, esse maná. Ele libertou o seu povo quando estava encurralado, concorda? Deus proveu água doce quando tinha água amarga. Deus deu pão quando não havia padeiro ou padaria. E Deus deu água quando não havia sequer fonte, rio ou lago ou qualquer coisa dessa natureza. Ora, Deus está ensinando alguma coisa para o seu povo. E Ele está indo para outra lição agora. Israel experimentou o Deus que livra, o Deus que transforma, o Deus que alimenta, o Deus que sacia. Mas agora eles têm que conhecer um Deus que luta as guerras do seu povo. Ainda em Refidim, diz o texto bíblico, Israel agora se encontra com um velho inimigo dos patriarcas, os amalequitas. Não sei se você sabe quem são os amalequitas. Amaleque era neto de Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó? Lá atrás dos patriarcas. Gente, isso aqui é muito interessante. Jacó é o patriarca. Israel, para quem não se lembra, é o nome que Jacó recebe depois que luta contra um anjo. Por que ele recebe esse nome? Porque é o nome pelo qual os seus descendentes seriam conhecidos. É de Jacó, ou Israel, que nascem as 12 tribos de Israel, que estão agora aqui no deserto de Refidim, ok? Está todo mundo aqui. Os descendentes estão aqui. O que é curioso é que, da mesma maneira que Deus tinha uma história para Jacó e os seus descendentes, Deus também tinha uma história para Esaú. Lembra da história de Esaú, que perdeu a primogenitura? Mas que você não se lembra, Esaú, o ancestral de Amaleque, o avô de Amaleque, Esaú expressou profundo ressentimento ao seu irmão por causa daquela malandragem de ter usurpado a sua primogenitura. Para quem não se lembra, eu vou ler Gênesis 27, 41, as palavras de Esaú. Veja o tom amargo dele. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse consigo mesmo: amanhã meu pai vai morrer mesmo, vai ter o luto, então eu matarei Jacó, o meu irmão. Ressentido. Ele está amargoso aqui. A amargura tomou o coração de Esaú. O problema, meus irmãos, é que, assim como Israel precisa aprender e receber a herança dos seus ancestrais, a herança da fé, infelizmente, Esaú transmitiu para as suas gerações o ressentimento. E os amalequitas, de repente, aparecem no meio da jornada de Israel, o povo fraco, o povo debilitado, e eles o golpeiam. Se você ler Deuteronômio 25, 18, tem detalhes sobre esse ataque. Deuteronômio 25, 18 diz que eles estavam abatidos e cansados, e foram atacados pela retaguarda quando ainda estavam desfalecidos. E os amalequitas não temeram a Deus. Foi um golpe muito covarde. Foi pelo flanco. Foi um golpe muito covarde. Mas eu quero lembrar aos irmãos que eu já falei sobre isso aqui na igreja na série Patriarcas. Quem quiser visitar o site nosso, tem lá o canal, a playlist completa. Na série Patriarcas, eu falava aqui sobre genealogias. Aquele capítulo que você pula da Bíblia. E fica com peso na consciência depois porque pulou. Será que eu posso dizer que eu li a Bíblia todo o ano inteiro porque eu li a genealogia? Gente, não vamos entrar nesse mérito não, tá? Mas vou te dizer por que as genealogias são importantes. Elas são importantes, os autores bíblicos fazem questão de manter as genealogias,
Porque elas servem para você rastrear uma promessa que Deus fez em Gênesis 3,15. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor fez uma promessa dizendo que a semente da mulher, ou a descendência da mulher, esmagaria a descendência da serpente. É por causa dessa promessa que os autores bíblicos estão preocupados em manter as genealogias, porque essas genealogias vão culminar em quem? Vão culminar no Messias. E por isso que o Evangelho de Mateus e Lucas começam com genealogias de Jesus, para conectar Jesus com todas as gerações que vieram antes. Para dizer, ele tem pedigree para ser o Messias. É isso que Deus está falando. Agora, pedigree não é só para o bem, tá, gente? Tem pedigree para o mal também. No caso dos amalequitas, o pedigree está lá em Esaú, e no ressentimento de Esaú. E eles fazem esse golpe covarde no deserto. Um golpe no deserto de Refidim, um golpe inesperado. Foi covarde. Mas não foi só um golpe contra os israelitas. Foi um golpe contra a promessa da semente. Porque a mesma profecia de Gênesis 3,15 disse que a semente da mulher seria esmagado, ou melhor, a semente da serpente seria esmagado pela semente da mulher, mas a semente da serpente lhe feriria o calcanhar. Curiosamente, o nome de Jacó vem da palavra calcanhar em hebraico, tá, gente? Para quem não sabe. Yaakov e Ekev, mesma raiz hebraica. Isso para mim é surpreendente. O que está acontecendo aqui é uma tentativa de golpe contra o plano divino. É uma tentativa de abortar os planos de Deus para separar uma geração e uma descendência, por meio do qual Deus um dia enviaria o seu Cristo. Moisés imediatamente convoca Josué, depois dessa incursão terrível dos amalequitas, e Moisés lhe propõe uma estratégia, e fala assim, vai lá para a batalha, monta um pequeno exército, vai lá no arraial no exército dos amalequitas, lute contra eles enquanto eu vou subir um monte, junto com Ur e Arão. Vou com o cajado, o bordão de Deus. É a primeira vez que a palavra aparece com essa linguagem, no verso 9. Vou com o bordão, o cajado de Deus. Josué foi à batalha. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur se colocam sobre o monte, verso 10. A imagem é sensacional, né, gente? A imagem é emblemática. Moisés, então, mantém as mãos levantadas. Enquanto a mão dele está levantada com o cajado aqui, Josué começa a prevalecer na batalha e ter sucesso. Mas quando a mão dele cansa, e ele vai abaixar para descansar a mão, os amalequitas começam a vencer. E fica aquele fla-flu lá, né? Até que finalmente, Arão e Ur tiveram uma ideia. Olha, esse negócio de segurar a mão até o pôr do sol vai ser meio complicado. Vamos botar umas pedras aqui embaixo. Né? Tem hora que gambiarra funciona, viu, gente? Aí, as pedras aqui, a gente deixa a mão dele descansando sobre a rocha, até resolver esse negócio aí. E resolveu. O verso 13 vai dizer que Josué os destruiu, os amalequitas, a fio da espada. Eles foram derrotados. Irmãos, que imagem curiosa, Moisés, monte, 2 homens segurando as mãos, os braços estendidos. Eu não consigo olhar para isso e não ver alguns elementos messiânicos nesse texto. Eu não consigo olhar para esse texto e não me lembrar do apóstolo Pedro no templo, em Atos 7,37, fazendo menção a uma promessa que Deus fez a Moisés, quando o próprio Moisés disse que um dia o Senhor suscitaria um profeta entre os israelitas semelhante a ele, e que eles deveriam ouvir, e quem não ouvisse seria eliminado do meio do seu povo. E o apóstolo Pedro identifica esse profeta prometido por Moisés ao próprio Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 5 diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para quê? Para testemunho das coisas que haveriam de vir. Moisés é um sinal de que Deus um dia proveria um libertador para o seu povo. O próprio Jesus diz isso em João capítulo 5, verso 46, para os fariseus. Ele diz assim, olha, se vocês de fato crescem em Moisés, vocês teriam crido em mim, porque ele falou a meu respeito. Que dica mais quente do que essa? Moisés falou de mim. Jesus está dizendo, Moisés falou de mim. E nessa cena, eu não consigo olhar para essa cena, e principalmente por causa dos personagens presentes na cena, e não ver nessa imagem uma imagem de um Messias. Por quê? Por quê? Quem é Arão e quem é Ur? Você já pensou nisso? Quem é Arão e quem é Ur? Arão é um homem da tribo de Levi, é o sumo sacerdote, é o homem sacerdotal. E quem é Ur? Senão, descendente de Judá, a tribo que o Senhor disse por Jacó,
que o cetro jamais se arredaria dos seus territórios, ou seja, Judá é a tribo da realeza de Israel, é a tribo de Davi, é a tribo de Jesus. Quem está segurando a mão de Moisés, o profeta, de um lado? O sacerdote. Quem está segurando a mão de Moisés, o profeta, do outro lado? A realeza. Ora, quem são esses três ofícios? Quem faz a classe catequética da Igreja de Esperança sabe disso, que nós chamamos Jesus de Cristo, porque Cristo não é sobrenome de Jesus, vocês sabem disso, pelo amor de Deus, né, gente? Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo quer dizer ungido, Christos, em grego quer dizer ungido, untado, Messias, o Mashiach, em língua hebraica. Por que Jesus é chamado de Cristo na Bíblia, gente? Porque ele é o ungido de Deus. E por que ele é chamado de o ungido de Deus? Porque os únicos ofícios em Israel que as pessoas eram ungidas e consagradas com óleo. Adivinha quais eram os ofícios? Profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso Cristo. E uma cena incrível, porque quando você vê um sacerdote de um lado, o rei, ou potencial rei do outro, e o profeta no meio, e lá embaixo Josué, a propósito, para quem não sabe, Josué é o nome de Jesus em hebraico, Yehoshua, o Senhor que salva, é o sentido literal do nome de Josué, é o nome de Jesus em língua hebraica, lá embaixo, salvando o povo dos seus inimigos. Quando acaba a batalha, Moisés levanta um altar e chama aquele lugar de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Por quê? Qual era a função das bandeiras? No mundo antigo, a bandeira ela tinha uma função básica entre os exércitos para identificar os pelotões, os destacamentos. Mas ela tinha uma função de comunicação, principalmente em cima dos montes. De acordo com o movimento que os líderes e comandantes faziam com as bandeiras, uma estratégia diferente militar tinha que ser usada para que os inimigos fossem atingidos. A bandeira, nesse caso, foi o cajado do Senhor no monte. Essa foi a estratégia. A estratégia de Israel era que Deus estava com Israel, que Deus estava com o seu povo, que ele lutava em favor do seu povo. Mas virá um dia, de acordo com o profeta Isaías, capítulo 11, em que Deus vai levantar outra bandeira, mas essa bandeira vai ser uma bandeira no meio das nações. Isaías capítulo 11 diz, verso 1, que do tronco de Jessé, da raiz de Davi, de Judá, o Senhor vai fazer nascer um broto. No verso 10 de Isaías 11 diz que naquele dia, essa raiz de Jessé será colocada como bandeira, estandarte dos povos, e as nações recorreriam a ele, e a glória seria a sua morada. Para concluir, meus irmãos, o povo cristão é um povo que peregrina, amém? Está claro isso? O povo eleito que fazemos parte é um povo formado por gente de todas as línguas, nações, etnias, numa marcha contínua em direção à renovação de todas as coisas. Jesus é o nosso Moisés, é o nosso guia que caminha conosco na jornada, antecipando os sinais do reino de Deus, e nessa caminhada, meus irmãos, tenha certeza disso, há paradas providenciais, aulas, lições que Jesus quer dar para você. Paramos para ser testados, paramos para aprender sobre Deus, paramos para discernir o coração, paramos para aprender mais sobre quem é o Senhor. A nossa tentação nessa jornada de aprendizagem é que eventualmente podemos nos esquecer que Deus está conosco. Talvez a pergunta que tem levado o nosso coração a uma certa indiferença diante do Deus que está presente, é exatamente a mesma que os israelitas fizeram no verso 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, nós não devemos contender ou discutir contra Deus, mas abraçar a Deus, o Deus que mata a verdadeira sede, que faz brotar rios de água viva em todo aquele que crê. É nele que nós encontramos quietude, gratidão, contentamento, alegria. É claro que na jornada nós seremos provados, é claro que na jornada nós seremos testados, mas nunca desacompanhados. Nós não somos de Massá, nós não somos de Meribá, nós somos do povo que tem o Senhor como a sua bandeira. Temos inimigos covardes nessa jornada. Eles vão tentar nos atacar pelos flancos, os mais fracos vão cair. Porém, nós não temos o que temer, temos do outro lado um Cristo vitorioso.
Nós temos um Messias cujo braço erguido na cruz derrotou o mal, o pecado e a morte. Ele que é profeta, sacerdote e rei, ele que é ungido de Deus, de quem Moisés falou a seu respeito. Eu queria ler um texto para encerrar essa mensagem com você, queria que você abrisse a Bíblia. Igor, aqui na Igreja de Esperança vocês não param de falar do Êxodo mais não? Não. Por quê? Porque Paulo mandou a gente ler Êxodo. É mesmo? É. E por razões bem pastorais. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Olha que legal. Ora, irmãos, Paulo dizendo para a igreja de Corinto, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, fazendo menção ao Êxodo. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, fazendo referência ao maná. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aí, ó. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, viu aí? Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Para quem? O fim dos tempos já está chegando. Por isso, aquele que pensa estar de pé, escute isso. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. E nada como uma pandemia para mostrar isso. Nada como uma pandemia de 2 anos para catalisar certos processos. Acelerar certos processos. Igual o João, se está forte, fortaleça mais ainda, se está fraco, é isso. Mas não sobreveio a você, atenção, verso 13, não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, aleluia, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a provação, com a tentação, proverá, olha a palavra-chave, ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela boa nova, pelo Evangelho, pela companhia de Jesus na jornada. Pai, são tantas tentações, são tantas privações na jornada, que às vezes o nosso coração beira a murmuração, se não a faz. Às vezes a escuridão da ingratidão toma conta de nós. Achamos até que o Senhor não está presente. Questionamos até se o Senhor está conosco. Mas estamos aqui hoje para renovar a nossa confiança na Tua bondade, na Tua misericórdia, porque Tu és um Deus tardio em se irar, um Deus cheio de graça e bondade. E quando estivermos sendo tentados e testados, que possamos trazer à memória aquilo que o Senhor fez e para onde o Senhor está nos levando. Possamos confiar que o Senhor é a nossa bandeira. E o nosso coração se aquietar num Deus que tem o controle de todas as coisas em nossas vidas. Pai, que bom saber que temos um companheiro de jornada. E como é bom saber que o Senhor anda matando a nossa sede. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, esse é o momento da nossa ceia.